Por que eu escolhi esse tema, né? A icteríase do cisto epidérmico? Porque me perguntam muito, meus alunos me perguntam nos cursos online, me perguntam também nos cursos presenciais, e muitos seguidores que me acompanham aqui nas redes sociais também me perguntam muito sobre a icteríase do cisto epidérmico, né? E muitos médicos não se sentem seguros para realizar a icteríase do cisto epidérmico, por N razões. Eu vou falar aqui sobre todas essas razões que levam a muitos médicos não realizarem a icteríase do cisto epidérmico e encaminhar o paciente para outro colega. Eu mesmo, aqui na minha clínica, recebo muitos pacientes encaminhados por dermatologistas. Muitas vezes, por exemplo, nevos de face, muitos dermatologistas não realizam porque ficam com receio, né, com temor da cicatriz, se a cicatriz vai ficar esteticamente agradável, se não, se o paciente vai cobrar um resultado em relação a isso, e me encaminham muito. E eu opero, claro, com todo prazer, me sinto honrado desses encaminhamentos, mas eu também fico um pouco preocupado com a questão desses médicos estarem perdendo pacientes, perdendo em faturamento. Então, eu acho super importante. E o que acontece? Muitos médicos não conseguem realizar a cirurgia para o cisto, ficam inseguros e acabam encaminhando o paciente para outros colegas. Então, eu fico muito preocupado, porque é uma cirurgia muito simples, tá? De muito fácil execução. É claro que é importante, oi Luciene, é importante que você tenha o domínio da técnica, porque somente assim você vai conseguir ter refinamento, você vai conseguir ter excelentes resultados. Isso mesmo, Samara, daqui a pouco a gente que vai entrar. Então é importante que você domine a técnica e que você assim ofereça excelentes resultados para o seu paciente com baixos índices de complicações. E quando eu falo da questão do faturamento, da precificação, por que isso é importante? Porque imagina o quanto que os nossos pais investiram na nossa formação, o quanto que você investe até hoje em estudos, em atualizações, congressos. Você está aqui assistindo essa live para aprender um pouco mais. Então é o tempo todo investindo tempo, energia, muito dinheiro. E depois, quando você vai atender pelo plano, muitas vezes você recebe honorários aviltantes, né? E no fim do mês você não consegue pagar suas contas. Então, honorários de R$16 por uma cirurgia dermatológica é uma coisa tão absurda que eu me sensibilizei e tomei a decisão de ajudá-los nesse sentido também, né? De dominarem a técnica para que vocês consigam uma precificação melhor, mais justa, para que vocês tenham qualidade de vida, né? Para que vocês não tenham que trabalhar loucamente, dia e noite, para conseguir manter o sustento, para levar o sustento para casa. Então, eu me sensibilizei com isso e por isso que eu estou aqui para ensiná-los sobre técnica, tá? Vamos começar a falar do cisto epidérmico desde o início de tudo, então, a questão da propedêutica, né? A clínica sempre é soberana, a gente sempre aprendeu isso. Que a clínica é soberana. Então, na propedêutica já começa ali a dúvida: será que essa lesão sobrelevada, fibroelástica, palpável, ela pode ser um lipoma ou um cisto epidérmico? Existe uma forma de você fazer o diagnóstico diferencial, é óbvio que não é uma certeza, né? Mas você poderia fazer, obviamente, com o exame, você pode fazer ultrassom, mas não é viável pedir ultrassom em todos os casos de cisto epidérmico ou lipoma, né? Então, no exame físico você consegue alguns indícios, né? Quando é o cisto epidérmico, você consegue ver ali o orifício, né? O orifício ali do cisto epidérmico, por onde às vezes sai a queratina. E no lipoma você já não vê esse orifício, né? Outra diferença é que o cisto epidérmico, ele é uma lesão que está aderida à derme, né? Porque ela é uma lesão aderida à derme. E já o lipoma é uma lesão subcutânea, então essa lesão ela não está aderida à pele. Então, como que isso vai se manifestar no exame físico? Quando você... Oi Cristina, tudo bem? Quando você... A Cristina foi minha residente lá no Hospital Padre Bento, seja bem-vinda, viu? Quando você então vai examinar aquela lesão nodular, na verdade, e cística, você vai palpar. Quando é um cisto epidérmico, essa lesão ela está aderida à pele. Então, quando você tenta deslizar a pele sobre a lesão, a pele não desliza.
a lesão está aderida à pele, então ela vai movimentar com a pele. Você faz um movimento de deslizamento e a pele não desliza sobre a lesão caminha junto com a pele. Então isso é um indício de que se trata de um cisto epidérmico, porque ele está ali aderido à pele. Já um lipoma, ele é uma estrutura subcutânea. Então o que vai acontecer? Quando você faz esse exame de deslizar a pele sobre a lesão, a pele vai deslizar porque ela não está aderida no lipoma. Então a pele vai deslizar sobre o lipoma, né? Ao contrário do cisto que está aderido na pele, quando você movimenta a pele, o cisto caminha junto. Então essa é uma diferença, tá? Clinicamente no exame físico. É óbvio que isso não é 100% de certeza, mas é um grande indicativo de que você tem ali um cisto ou um lipoma. E quando eu postei aqui nas minhas redes sociais e falei sobre essa questão do cisto epidérmico, né? Qual cirurgia você tem mais dúvida, mais insegurança? Muitos médicos responderam assim: eu tenho medo de operar cisto, porque por várias vezes eu não consegui tirar toda a cápsula. Então é bom lembrar que no cisto epidérmico você tem que remover toda a cápsula do cisto, porque se você deixar a cápsula, né, uma cápsula remanescente, pode ali o cisto epidérmico ele pode recidivar. Então é importante que você remova o cisto por inteiro, né, a cápsula todinha, aquela cápsula branca nacarada. É importante que você remova por completo, porque senão há uma grande chance desse cisto recidivar. Então, os médicos sempre relataram isso, que tinham medo de operar o cisto, porque geralmente, invariavelmente, quando entravam para fazer a incisão, rompiam a cápsula, né? E daí também acabava que sujava todo o campo cirúrgico, espirrava queratina, que tem um odor fétido, desagradável, e depois aí ela vai procurar a cápsula, não consegue, porque daí o cisto já esvaziou, né? Toda a queratina foi eliminada, aí não consegue visualizar onde está mais a cápsula, e aí gera uma certa insegurança, e aí fica então muito preocupada, né? A dica que eu vou dar é sempre, em cirurgia dermatológica, procure encontrar um plano anatômico. Existe um plano anatômico de clivagem, de separação, né, entre as estruturas, e o cisto epidérmico é a mesma coisa. Então ele está lá, o cisto está lá, mas ele tem um plano de clivagem, uma separação, eu costumo falar, um plano anatômico, para você trabalhar nessa região, para você incisar nesta região. E quando você não trabalha nessa região, você trabalha fora do plano anatômico, o que é que acontece? Sangra muito. Porque quando você está fora do plano, há um sangramento mais exuberante, mais importante. Porque nesse plano anatômico, ele é praticamente avascular. Então é fundamental que você respeite esse plano. E é fácil de encontrá-lo. Primeiro porque eu falei que ele é avascular. Então quando você chega no plano, você identifica. Porque é uma espuminha, sabe? Que separa o cisto das estruturas adjacentes. E quando você traciona o cisto, por exemplo, você pode tracionar com uma pinça Kelly ou um Alice, por exemplo. Quando você traciona, aquela espuminha se apresenta. E aí você vai incisando com a lâmina toda a volta desse cisto epidérmico e consegue tirar completamente. Mas aí eu vou explicar isso tudo. Como é que você vai fazer isso, tá? O que acontece? O cisto epidérmico, quando tudo vai começar lá na hora da anestesia, para você ter uma cirurgia com bons resultados e para que você fique tranquila na hora da cirurgia. Então vamos imaginar aqui, ó, a anestesia já é fundamental, a anestesia do cisto epidérmico. A forma como você faz a anestesia já vai fazer muita diferença. Então imagine que o cisto está aqui, ó, né? O que acontece? Quando você vai fazer a anestesia, você não deve injetar o anestésico dentro do cisto. Então é preciso tomar esse cuidado. Então o que eu vejo muito meus alunos? Quando eles vão anestesiar, eles não têm essa consciência, sabe? De que não deve... Oi Regina, tudo bem? Que você não deve anestesiar o cisto. Mas, no entanto, na hora de fazer a anestesia, a pessoa está assim, ó, indo com a agulha no sentido do cisto.
Outra coisa que não deve fazer também é, por exemplo, em cirurgia oncológica. Quando você tem um tumor, um CBC, por exemplo, você não pode direcionar a agulha em direção ao CBC. Porque quando você volta, você implanta, você dissemina a célula neoplásica. Então você implanta células neoplásicas em tecidos normais, tecidos sãos. Então, imagina que o cisto está aqui. E a técnica que eu utilizo para a ictérese do cisto epidérmico, eu faço uma elipse aqui, ó. E eu faço uma elipse um pouquinho assim fora do cisto epidérmico. E como que eu vou fazer aqui a anestesia, tá? Oi Jorge, tudo bem? Seja bem-vindo, Cristina. Olha, eu vou fazer então a anestesia. Primeiro eu faço uma anestesia à infiltração, então eu uso a lidocaína com vasoconstritor. Eu sempre gosto de usar o vasoconstritor por dois motivos. Primeiro, porque você vai usar uma quantidade menor de anestésico. E segundo, porque vai fazer o efeito vasoconstritor. E aí você vai ter um sangramento muito menor, né? Muito mais controlado. Então eu utilize sim a lidocaína com vasoconstritor, com epinefrina, 1 para 200 mil, que você tem naquele frasco de 20 ml. Eu já fiz uma live aqui, a gente tem bastante conteúdo, eu fiz uma live só sobre anestésicos. E eu falei desse frasco de 20 ml de lidocaína com epinefrina a 1 para 200, na concentração de 1 para 200 mil. Tá? E a gente pode usar também os tubetes. Na live de anestesia eu mostrei os tubetes, que a odontologia usa muito. É uma concentração maior, a epinefrina, de 1 para 50 mil. Tá? Então o efeito vasoconstritor é muito mais poderoso. Oi Márcia, seja bem-vinda. Carol também, Carolina. Bom, então você pode usar tanto aquele frasco de 20 ml na concentração 1 para 200 mil com a epinefrina, ou você pode utilizar aquele tubete que a odontologia usa na concentração de 1 para 50 mil. E aí o efeito vasoconstritor vai ser muito mais poderoso. Só que quando você usa o anestésico com vasoconstritor, é importante aguardar o estabelecimento da vasoconstrição. O que eu percebo muito, vejo meus alunos fazerem infiltrou o anestésico e já começa a cortar. Então, embora o efeito anestésico ele seja imediato com a lidocaína, é muito rápido, né? Em torno de 1 minuto já está estabelecido o efeito bloqueio anestésico, mas o efeito vasoconstritor ainda não. Então, de nada adiantou você fez lá o anestésico, anestesia com vasoconstritor, e depois não esperou se estabelecer o efeito vasoconstritor e já começou a operar. Então aquilo sangra terrivelmente, sobretudo se for na face. É importante você aguardar o efeito vasoconstritor. Aguarde 6 minutos. Você pode até controlar no relógio. Converse com o paciente, tente relaxá-lo durante esse período. Aguarde 6 minutos. Você vai ver que a pele ela vai empalidecer. Quando ela fica pálida, o efeito vasoconstritor já se estabeleceu, então você está autorizado a operar. Mas vamos voltar aqui à infiltração, né? A ictérese do cisto epidérmico já começa na infiltração do anestésico, uma infiltração adequada, feita no local adequado, de forma adequada. Bom, uma coisa que eu percebo quando vocês vão fazer anestesia é que vocês já introduzem a agulha profundamente e anestesiam subcutâneo. Daí, quando vocês vão fazer a incisão da pele, o paciente sente dor, óbvio, porque você anestesiou o subcutâneo, a derme não está anestesiada, e aí você vai fazer a incisão, o paciente sente dor. Então, primeiro, comece fazendo a infiltração da pele, da derme. E como que eu faço isso? Então, eu marquei aqui uma elipse, que eu vou me guiar por essa elipse para remover o cisto epidérmico. Eu começo, então, introduzo a agulha aqui e vou dando voltas assim, ó. Eu introduzo a agulha aqui, aí faço um botão, né? Nessa localização intradérmica, nessa profundidade, não há vaso calibroso. Então, não há necessidade de você aspirar antes de infiltrar e nem fazer retroinjeção, tá? O que eu faço? Eu introduzo a agulha, faço um botão anestésico. Daí, a próxima picada vai entrar ali no final daquele botão anestésico, para que a introdução novamente da agulha não seja dolorosa para o paciente. Então, a próxima picada é onde já tinha o botão anestésico. Introduzo a agulha lentamente, infiltrando o anestésico. A próxima introdução da agulha no final daquele botão. E assim, sucessivamente, vou dando toda a volta aqui e aqui desse lado também. Isso vai trazer um conforto muito grande para o seu paciente. Porque a hora que você for fazer a incisão aqui nessa elipse na pele,
ela já está anestesiada. Mas todo cuidado é pouco nesse sentido de não infiltrar o anestésico. Obrigado, Nerise, né? Obrigado. Então, ela está dizendo que as dicas são ótimas. Ana Flávia também chegou, Carol, Kinaim também chegou. Bom, então assim, faça a infiltração intradérmica. Por que é importante, sobretudo no cisto epidérmico? Porque se você introduz a agulha profundamente, você vai infiltrar o anestésico dentro do cisto. E aí sim, há o grande risco de você romper esse cisto na hora que você vai fazer a incisão, que você trisca o cisto, ele rompe. E aí espirra queratina no seu rosto, além da questão que é desagradável a queratina espirrar no seu rosto, porque ela tem um odor fétido, é muito chato, mas romper o cisto fica mais difícil para você removê-lo completamente, porque às vezes ele pode se esvaziar, né? Aquela queratina toda sai, o cisto fica murcho, e aí como é que você vai retirar o cisto por completo, fazendo a remoção completa da cápsula? Então, essas dicas são importantes. Então, primeiro, você vai fazer toda essa infiltração intradérmica em toda a volta dessa elipse, tomando cuidado para não introduzir dentro do cisto. Então, a agulha, ela vai entrar, gente, assim, ó, e já vai sair, ela vai ficar assim. Ela vai praticamente entrar, o biselzinho. Então, quando você vai fazer o anestésico, você introduz o bisel e já faz a infiltração devagarinho. Quanto mais rápida a injeção do anestésico, mais dolorido para o paciente. E quanto mais rápida a introdução da agulha também. Então, colocou o biselzinho, faz um pequeno botão, depois introduz a agulha lentamente, infiltre devagar. Toda essa delicadeza é o que vai te dar refinamento, sabe? Tudo isso vai te agregar valor, né? É diferente o paciente quando passa contigo e você causa essa experiência para ele, é óbvio que isso vai repercutir nos seus resultados em termos de precificação e faturamento. Então são detalhes que refinam a técnica, sabe? Que vão te dar um melhor acabamento, né? Em termos cirúrgicos mesmo. Então você tenha delicadeza nas mãos, treine as mãos leves, né? Que eu falo com os meus alunos, tenha a mão de fada. Daí a Nerise, ela falou o seguinte: o cisto infectado aguarda quanto tempo para operar? Exatamente, excelente pergunta. Quando você se depara com o cisto epidérmico infectado, a conduta é drenagem, gente, desse cisto, né? Mas você tem que ver se ele está flutuando. Você entra então com antibiótico terapia e calor local, com uma compressa, uma bolsa quente. E se não estiver flutuando, você pede para o paciente voltar daí uns dias. E aí quando estiver flutuando, você pode... Eu faço sim um botão anestésico também para drenagem do cisto infectado. Porque eu acho desagradável para o paciente você introduzir uma lâmina ali, sabe? Cortar um cisto a frio. Então assim, tudo isso são detalhes que fazem diferença lá na frente, sabe? Da questão de agregar valor aos seus atendimentos. Então pense sempre no paciente. Mas muita gente diz assim, mesmo aí em literatura, né? Que o cisto epidérmico, como o meio ali é ácido e você vai injetar o anestésico que é ácido, como que ocorre o efeito anestésico? O tamponamento do anestésico, que é ácido, que vai fazer com que ocorra ali o bloqueio anestésico. E aí, se o cisto infectado ele é ácido e o anestésico é ácido, o anestésico não vai fazer efeito. Mas eu prefiro fazer o botão, sim, anestésico. O paciente fica bem mais aliviado. Então faça um botãozinho anestésico ali antes de fazer a incisão para a drenagem do cisto. E aí você vai, obviamente, fazer a expressão, você coloca um Kelly lá dentro para remover, porque às vezes aquela queratina fica em grumos e você precisa limpar bem ali, mas com delicadeza, porque é doloroso para o paciente você introduzir o Kelly ali de forma meio grosseira. Então limpe delicadamente dentro, né? E se preciso, coloque um dreno. Aí você vai dizer, mas como assim? Que dreno? E se eu não tiver um dreno? Você vai pegar uma luva mesmo, uma luva estéril, e você vai pegar, sabe aquela parte? Você pode usar um dedo mesmo, corte um dedo da luva estéril, introduz ali dentro e deixe por 48 horas. Peça para o paciente remover esse curativo depois de 48 horas, para que drene a secreção purulenta toda ali de dentro, né? E aí, o que vai acontecer? Em 48 horas aquilo vai esvaziar, vai limpar.
E nesse período você prescreva lá um antibiótico, uma cefadroxila, um ciprofloxacin, durante 7 a 14 dias, dependendo da gravidade do quadro. Daí ela me perguntou aqui, quando que eu posso operar esse paciente? Então o que acontece é o seguinte, o cisto está infectado, você não pode ficar manipulando cirurgicamente aquele tecido, porque você pode disseminar a infecção. Então aguarde esse cisto se restabelecer, o tecido ali se restabelecer, né? E aí aquilo vai cicatrizar. O que vai acontecer? Você fala para o paciente, olha, o certo, a gente tinha que operar isso aí quando aquilo era uma bolinha inocente. Você pergunta para ele, o senhor lembra que esse cisto, esse carocinho, não doía, não causava nada, ele começou feito um grão de feijão, depois ele foi crescendo, virou uma azeitona. O senhor lembra disso, né? E aí o paciente vai falar, é verdade, eu lembro, o senhor não sentia dor, não sentia nada. E aí o paciente vai falar, é verdade, eu não sentia nada, mas eu vim procurar a senhora só agora que inflamou, que está doendo e tal. Você fala, não, então, hoje a gente vai só drenar, só fazer a limpeza. E para remover, para retirar o cisto, só quando está daquele jeito, aquela bolinha inocente, que não causa dor, não causa nada. Ele fala, ah, tá bom. Aí você fala para ele, olha, essa lesão ela vai voltar provavelmente, mas vocês sabem que o cisto infectado que infecta não necessariamente recidiva, às vezes ele não recidiva. Então você fala para o paciente, olha, se ele voltar, daí você me procure novamente, mas às vezes pode acontecer dele não voltar. E o senhor vai me procurar quando ele tiver o tamanho de um grão de feijão ou de um caroço de azeitona, que seria o tamanho ideal para você remover esse cisto. Não a azeitona inteira, gente, só o caroço, tá? Então, pois bem, então o cisto infectado vocês já entenderam que faça um botãozinho, drene, coloque um dreno lá se preciso. Se for um cisto pequenininho, não há necessidade de colocar dreno. Eu só digo assim, se for um cisto maior, cisto de 2 centímetros mais ou menos, que esteja drenando grande quantidade, né? Que tenha muito tecido lá dentro. E o que acontece? Eu estava falando do cisto infectado, né? Então, só se por acaso for um cisto grande, com grande quantidade de material dentro, aí sim você coloca o dreno, porque às vezes, se aquele cisto fecha, vai começar tudo de novo o processo, né? Ali ficou retido secreção purulenta, retida a secreção purulenta, aí pode começar tudo de novo o abscesso. Então por isso que é bom colocar o dreno, você coloca um dedo de uma luva mesmo, estéril, e o paciente retira em 48 horas, tá? E aí como que vai ser a exérese desse cisto recidivado, se por acaso retornar? Mas quando que vai voltar esse cisto? O paciente pode te perguntar. Geralmente esse cisto epidérmico recidiva em 4 meses, por aí, 4 a 6 meses. Então você fala para o paciente, aguarde esse período. Se voltar o caroço, o senhor me procura. Pode ser que não volte, e aí você não precisa nem reoperar, nem operar esse paciente, tá? Mas depois eu vou falar também como que a gente faz a cirurgia nesses cistos recidivados, né? Um cisto que ele recidivou ou porque ele infectou, ou também porque ele foi operado, né? Infelizmente não foi removida toda a cápsula e ele recidivou. Então existem essas duas situações em que o cisto pode recidivar. E a cirurgia é diferente dessa cirurgia primária, quando o cisto não recidivou. Digamos assim, que ele era um cisto virgem, digamos assim. Então, a gente fez... Então, vamos voltar aqui, gente. Fizemos aqui a anestesia, como eu falei para vocês, de forma bem intradérmica, com todo cuidado, para não introduzir a agulha dentro do cisto, né? Porque senão você vai injetar o anestésico dentro do cisto. Além de não fazer efeito anestésico, há o risco de você romper o cisto, espirrar a queratina no seu rosto, aquela coisa, né? Não, Márcio, não tem problema não. Às vezes a gente aperta aí o botão mesmo sem querer. Mas a gente vai fazer a nossa live de mentoria, hein? O Márcio é meu aluno do curso online e ele é bem atuante, assim, ele está acompanhando todas as aulas, um aluno exemplar. Sempre me faz perguntas em relação às aulas que ele está assistindo. O curso é bem extenso, são 85 videoaulas. Ele está aproveitando bem o curso. Bom, fizemos aqui então a infiltração do anestésico. Como que a gente vai fazer agora a infiltração do restante? O restante, para você não anestesiar dentro do cisto, você vai fazer assim, olha, eu faço dessa forma aqui, ó, de forma pontiforme. Eu entro então de forma perpendicular, tá? Então eu entro de forma perpendicular aqui, com a seringa, com a agulha,
E aí, aquilo que eu falei para vocês, gente, delicadeza, introduz a agulha lentamente, e uma agulha de insulina, tá? Eu gosto daquela agulha mais fina. Lembra, eu falei na aula de anestesia para vocês aqui, na aula de anestésicos, eu mostrei para vocês as agulhas que eu gosto de utilizar nas anestesias. E na agulha, temos a agulha de insulina, que ela tem um canhão cinza, tá? E tem uma outra que é mais fininha, que o canhão é amarelo. Eu gosto mais de usar essa de canhão amarelo. Essa de canhão amarelo, se não me engano, é 30 por 13. E o de canhão cinza é 40 por 13 milímetros. Eu gosto de usar essa de canhão amarelo porque ela é mais delicada. Então, pois bem, eu uso essa daí e uma seringa de 3 ml com rosca. Por quê? Porque na hora que você vai introduzir o anestésico, como a agulha está rosqueada ali, ela não vai desconectar e também espirrar anestésico. Além de você perder anestésico, é desagradável que pode sujar seu rosto. Então, com rosca, para que não haja essa desconexão, tá? Então, vou ali, introduzo a agulha lentamente e injeto o anestésico no subcutâneo. Você percebe que a agulha atravessou a pele. E aí você está no subcutâneo, injete ali meio ml mais ou menos. E lentamente também. A injeção rápida do anestésico distende o tecido, o anestésico é ácido, isso gera dor. Então faça isso em todos esses pontos. Pois bem, como eu falei, a gente usou o anestésico com vasoconstritor, vamos aguardar o efeito vasoconstritor. E como que você vai perceber? Vai ocorrer um empalidecimento do local, né? Então vai ficar pálido. Então espere lá 6 minutos, converse com o paciente, acalme o paciente, ele vai relaxando. Em 6 minutos você já está autorizado a começar. E como que eu faço? Então, eu começo a incisão perpendicular aqui, olha. Tá? Então, eu vou cortar reto na pele. Só que se eu continuar reto, eu vou cair dentro do cisto. E aí, eu não faço... Tem gente que vai fazer exérese do cisto, vai cortando assim, ó, reto. Só faz uma incisão. Ao invés de fazer um fuso, eu faço o fuso. Eles fazem uma incisão. Quando vão nessa incisão, o que acontece? Cai dentro do cisto. E aí você pode romper o cisto. E aí, qual a vantagem de você fazer o fuso? Você faz a incisão aqui em elipse e você vai continuar. Quando você ultrapassar a pele, e é importante você saber, na região dorsal, por exemplo, no tronco, sobretudo no dorso, a pele tem a espessura de 1 centímetro mais ou menos, tá? E se for, por exemplo, na face, já tem mais ou menos meio centímetro. Então depende do local, você já vai saber se você ultrapassou ou não a pele. E é óbvio que depende da pele de cada paciente. Tem paciente que tem a pele mais fina, né, que mede 1 milímetro, 2 de espessura, depende também. Mas você vai sentir. Então o que eu digo sempre para os meus alunos? Mãos de fada, vá devagar, não vá, sabe, com muita sede ao pote. Então, você vai incisando, incisa de um lado, incisa do outro. Incisa de um lado, incisa do outro. Vá de 1 milímetro em milímetro, aprofundando até você chegar. Quando você ultrapassa a pele e vai começar o subcutâneo, você percebe, porque a pele é muito mais resistente. Então, quando você passa a lâmina, você cai numa parte que você não tem resistência, você está no subcutâneo. Então, você pare ali, não continue, porque você vai entrar dentro do cisto. Faz isso de um lado, faz isso do outro lado, tá bom? Pois bem, então você fez aqui a elipse, já incisou, você vai pegar uma pinça mesmo, pode ser um Kelly, pode ser a pinça de Addison com dente, pode ser um Alice, você vai tracionar essa elipse. E o que vai acontecer? Aí você vai ter que biselar. Quando eu dei uma aula aqui sobre incisão, a questão do biselamento. A única situação em que eu indico fazer o biselamento é no cisto epidérmico, porque você não pode incisar perpendicular, que você vai cair dentro do cisto. Então você começa a incisar assim, perpendicular, e depois você tem que começar a dar a volta no cisto, não é verdade? Você tem que dar a volta nessa bolinha aí. E como que você vai fazer? Você vai se guiar por essa elipse de pele aqui em cima. Então você pegou ali a pele e começa a traciona e vai passando a lâmina. Esse plano de clivagem que eu falei para vocês, que é esse plano anatômico que separa as estruturas, tanto o cisto epidérmico, ele separa o cisto epidérmico das estruturas adjacentes, é um plano avascular e parece uma espuma. Ele se apresenta como uma espuma. Você vai puxando assim, é uma espuminha que vai aparecendo. E você vai então incisando ali essa espuminha, não há sangramento nenhum. Vocês podem ver as cirurgias de cisto que eu tenho aqui no meu canal, tem no YouTube, tem aqui
no Instagram, tem no Facebook também. No Facebook é cursos de cirurgia dermatológica. Você vai ver que as minhas cirurgias sangram muito pouco. E os meus alunos sempre falam, doutor, mas interessante como sua cirurgia não sangra. Por quê? Porque eu trabalho no plano anatômico. Então, se você trabalha no plano anatômico, vai sangrar muito pouco. Olha lá, o Márcio perguntou, no cisto triclemal o ideal é fazer também o fuso? Não. No cisto triclemal já não, Márcio. Aí sim eu faço só uma incisão, porque o cisto triclemal ele é solto praticamente. Então eu faço uma incisão e olha que eu faço assim com o Kelly, ele praticamente pula para fora. E é muito fácil o cisto triclemal de tirar. Ele é mais fácil que esses cistos epidérmicos que a gente encontra em dorso, na face. Pois bem, você está puxando ali o cisto com a pinça, você vai descascando feito uma laranja. Tem muito vídeo meu mostrando essa cirurgia, tá? Procurem aí que vocês vão encontrar. Pois bem, tirou todo o cisto, você vai fazer hemostasia muito econômica, porque praticamente não sangra. E aí qual a vantagem, né? Olha, ele tirou 2, parabéns. Lá no curso tem essa cirurgia lá, em detalhes. O que acontece? Quando você tem uma cirurgia com pouco sangramento, é óbvio que você vai ter uma cirurgia com menos índice de complicação. Né? Então, se você trabalha com delicadeza, você tem refinamento da técnica, você vai oferecer uma cirurgia de melhor qualidade, com resultados melhores, né? Com cicatrizes melhores e com baixos índices de complicações. E, obviamente, que você vai conseguir precificar de uma forma mais adequada. Né? Porque você só consegue precificar de forma justa se você oferece um serviço de qualidade. Né? Ninguém vai pagar caro por uma cirurgia com altos índices de complicações e péssimos resultados. Então, pense nisso, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a questão do cisto, então vamos lá falar do cisto recidivado. O cisto recidivou ou porque ele infectou, né, você só fez a drenagem, ou você não removeu a cápsula completamente e daí sobrou a cápsula ali e houve a recidiva. Né? E geralmente a recidiva acontece em torno de 4 meses, 6 meses depois da cirurgia ou do evento da infecção. O que acontece é que ocorre uma fibrose local que é terrível. Então, quando você vai operar um cisto epidérmico recidivado, aí o raciocínio já é outro. Porque se você for procurar dessa forma que eu falei, a elipse, você vai chegar até ali e vai procurar essa cápsula, esse plano de clivagem, esse plano de separação entre o cisto epidérmico e as estruturas adjacentes, você não vai encontrar. Você não vai encontrar essas estruturas, essa separação, essa clivagem, esse plano avascular. Aí você vai falar, e se você for procurar ali, o que vai acontecer? É que você vai cutucar, não vai achar. E talvez você nem consiga remover novamente esse cisto. Uma outra coisa que eu dou, um outro conselho que eu falo, que eu dou para os meus alunos é, quando você vai tirar o cisto, como eu ensinei para vocês agora, vai descascando feito uma laranja, puxando o cisto, que esse plano de clivagem ele se apresenta, essa espuminha vascular, e você vai descascando lá com a lâmina. Evitem fazer dissecções com tesoura ou Kelly, sabe? Aquelas divulsões, assim, divulsionar às cegas que eu falo. Porque você aumenta muito o índice de complicações, você aumenta a chance de iatrogenias. Então, você fazendo esse tipo de dissecção, você pode lesar vaso, pode lesar nervo, né? E lesando vaso, aí aquilo começa a sangrar, sangra muito mais, aí você já não vai ficar tranquila para operar. Então, trabalhando no plano vai te dar muito mais tranquilidade e resultados muito melhores. E aí, voltando à questão do cisto recidivado, 4 meses, 6 meses depois. Como que eu vou operar esse cisto? Não posso procurar a cápsula, o doutor falou que a cápsula não vai estar ali visível, porque a anatomia ali vai estar toda alterada por causa da fibrose, né, tecidual. Então você vai ter que tirar em monobloco. E como que é isso? Você vai palpar ali onde está. Na verdade, às vezes você sente o cisto, às vezes você até sente um cisto, uma bolinha ali bonitinha. Só que se você for procurar a cápsula, provavelmente às vezes você não acha, assim, bonitinha, sabe? Ela está às vezes envolta em fibrose, aquele tecido fibrótico endurecido. Então, o que você faz? Você palpa ali o cisto e você já faz um fuso que vai englobar todo o cisto, entendeu? Faça ali a anestesia e aí você vai fazer a elipse que vai englobar todo o cisto. E aí você vai tirar em monobloco. Então, como que é isso? Eu vou fazer aqui um desenho do corte aqui, ó. Imagina que a pele esteja aqui e o cisto está aqui, ó.
Então, você fez aí o fuso mais ou menos assim, né? E você vai tirar o cisto. Você não vai procurar o cisto aqui como numa cirurgia de primeira, sabe? O cisto que é virgem de tratamento, que não infectou, que não recidivou. Então, naquela primeira cirurgia, a cirurgia primária, você vai procurar essa cápsula que ela está bem aqui, ó. E assim, esse plano de separação que está bem aqui. Já no cisto que foi recidivado ou infectado, não adianta você procurar essa estrutura. Então você vai tirar em monobloco. Como que é isso? Você vai entrar aqui com a lâmina e você vai já visualizar aqui o subcutâneo, tá? Quando você vê aqui o subcutâneo, você vai entrar e vai tirar o subcutâneo. Então você vai fazer assim, ó. Aqui é subcutâneo, tá? Então você já vai tirar em monobloco com o subcutâneo. Como você palpou antes, você desenhou, por isso que é importante você desenhar. Porque às vezes, se você não faz o desenho, a marcação com a caneta, você infiltra o anestésico, aquela anatomia deforma e depois você não acha nem cisto nem nada. Então você faz o desenho, eu sempre falo com meus alunos, cuidado para não apagar o desenho, né, que você fez com a caneta. Então não usem caneta vermelha, viu gente? Isso aqui é só para usar na lousa. No paciente, use caneta preta ou azul. Por que não a vermelha? Porque a vermelha confunde com sangue. Aí você fica lá toda confusa, se é o desenho, é sangue, o que é. E evite de apagar o desenho quando você faz antisepsia ou quando você está manipulando ali os tecidos, para que você não se perca, não perca parâmetro. O desenho é super importante. Então você vai retirar em monobloco, tá? Então você vai tirar com subcutâneo, você vai incisando o subcutâneo, né? Então você não vai procurar cápsula, não adianta, porque ali é um brocotoma de fibrose. Então você vai tirando o subcutâneo, mas você vai vendo que tem subcutâneo normal, ali pele, gordurinha, que é amarelinha, você vai por ali, vai deixando a gordurinha aderida no cisto, e vai incisando, dando a voltinha. Você vai palpar e vai sentir que tem ali o caroço, o cisto. Vai tirando tudo, o mais próximo possível daquele brocotoma. E você tira aquele brocotoma lá e faz e faz a hemostasia. Evite, né, ficar lá divulsionando com Kelly, com tesoura, fazendo aquela cirurgia muito traumática, muito grosseira, né? Automaticamente aquilo vai sangrar muito e vai aumentar o índice de complicação, que a gente já falou sobre uma live que eu fiz aqui só sobre complicações, né? Então, eu sempre digo, uma cirurgia grosseira, uma manipulação grosseira dos tecidos aumenta o índice de iatrogenias. Então, muita delicadeza, vamos devagar, não vá com muita sede ao pote. A delicadeza no trato com os tecidos te oferece melhores resultados, menores índices de complicações, tá? Então, é isso. Então, eu acho que o que eu tenho para dizer é isso. No cisto, então, epidérmico, o virgem de tratamento, você vai procurar a cápsula, vai operar naquele plano de separação mesmo que existe, aquele plano anatômico que é a vascular. E no cisto recidivado, você vai tirando em monobloco, vai tirando pelo subcutâneo, né? Não vai exagerar de tirar muito subcutâneo, vá ali perto do cisto, mas não tente procurar a cápsula, porque às vezes você não vai achar e vai ficar ali sofrendo naquela fibrose tecidual, tá? Então é isso. Hoje a live foi sobre o cisto, eu dei aqui dicas fantásticas que vão ajudar muito vocês no dia a dia da cirurgia dermatológica. Eu gostaria de convidá-los a assinarem o meu canal no YouTube, lá também tem essas cirurgias, no Facebook, cursos de cirurgia dermatológica.